Fala, meu povo querido! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de reforma protestante, né? No primeiro vídeo eu trabalhei a reforma luterana com uma pequena introdução. Hoje nós vamos trabalhar a reforma de Martinho Lutero e de Henrique VIII, a reforma anglicana. E no terceiro e último vídeo nós vamos trabalhar exclusivamente com a Contra-Reforma Católica. Vamos lá então? Então aí nós temos, pessoal, o senhor João Calvino, responsável pela Reforma Calvinista. João Calvino era francês e ainda na França ele teve contato com as ideias de Martinho Lutero, acabou então abraçando essa causa protestante, só que ele acaba sendo expulso da França, perseguido pelos católicos, onde ele vai para Genebra, né, a capital da Suíça, onde acaba desenvolvendo a sua teoria, a sua teologia, a teologia calvinista, uma das mais importantes no quesito político de combate às monarquias absolutistas. Vamos lá então. Antes de João Calvino, nós tivemos então na região da Suíça um outro precursor, né? Um outro reformador que vem antes de João Calvino. Inclusive, o João Calvino ele é tão importante, ele é tão grande na teologia protestante, que ele acaba ofuscando a imagem de Ulrich Zwingli, né? Esse cara que vem então, é um reformador anterior ao Martinho Lutero. Bom, primeiro a gente tem que lembrar aqui que em 1499, né, 1499, a Suíça, ela se separa do Sacro Império Romano Germânico, se tornando uma região autônoma, uma região livre, tá? Só foi possível essa independência, né, essa separação do Sacro Império, porque a região da Suíça era uma região muito rica em comércio, né, onde havia um intenso comércio e um intenso acúmulo de capital. Em 1529, Ulrich Zwingli, que nasceu em 1489 e morreu em 1531, levou as ideias de Lutero para a Suíça, desencadeando uma violenta guerra entre católicos e protestantes nessa região. Esta guerra civil dentro da Suíça, ela vai durar de 1529 a 1531, onde o próprio Ulrich Zwingli acabou sendo assassinado. Tá? E o termo de paz que coloca fim a essa guerra civil entre católicos e protestantes na Suíça, nós vamos chamar de paz de Keppel. Perfeito? Inclusive, a última batalha dessa guerra civil é também conhecida como a Batalha de Keppel, que garantiu às regiões administrativas da Suíça a liberdade de escolher cada um a sua própria religião. Então, percebam que esta paz de Keppel, esse fim de guerra civil na Suíça, ela beneficiou os protestantes. Por quê? Porque ela vai dar liberdade para os protestantes divulgarem, né, e exercerem a sua religião nas regiões livres da Suíça. Ou seja, essa paz de Keppel dá liberdade para os protestantes poderem exercer a sua religiosidade. A cidade de Genebra passaria a ser conhecida então como a Roma do protestantismo. Tá? Não só por causa do Ulrich Zwingli, mas também por causa do seu sucessor, o João Calvino, o francês João Calvino. Tá? João Calvino então acaba assumindo, após a morte de Zwingli, a liderança do movimento reformista, do movimento protestante, né, nesta região da Suíça, uma vez que ele foi, como já disse para vocês, expulso da França. Vamos lá então. Então, o grande líder da reforma calvinista é o João Calvino, né? Ele nasceu em 1509 e ele morreu em 1564. Ele era francês e protestante. Inicialmente ele abraçou a causa luterana e depois ele vai desenvolver a sua própria teoria. A sua principal obra, onde ele expõe a teoria, onde ele expõe a doutrina calvinista, está nas instituições da religião cristã. Esse é o nome da obra. E aqui, ó, nós temos um diferencial. Enquanto a Igreja Católica era tomista, como nós vimos no primeiro vídeo, ou seja, acreditava que a salvação ela era predestinada, né, de forma relativa, mas também ela poderia ser conquistada pelas obras terrenas, pelas práticas terrenas, né, e aí nós temos a brecha para a venda de indulgências, diferente de Martinho Lutero, que dizia que a salvação só poderia ser alcançada com o exercício da fé. Aqui João Calvino, ele não vai nem trazer a ideia dos tomistas católicos, nem a ideia de salvação pela fé, como pensava Martinho Lutero. Mas aqui ele vai introduzir a questão da predestinação absoluta. O que seria essa predestinação absoluta? A ideia de que Deus, quando criou tudo e todos, ele já projetou, né, a linha histórica
da vida humana, né? Todos os processos históricos na Terra, ele já tinha projetado. E nessa projeção, ele vai então planejar, né, lá na criação do planeta, quem que vai nascer, em que período, né, e quem que vai ser salvo e quem que não vai ser salvo, né, em todos os períodos da história, tá? Por quê? Porque Deus é muito grande, né? Então Deus é atemporal, Deus é maior do que o tempo, né? Tempo é uma coisa que o ser humano consegue compreender. Deus é uma coisa que o ser humano é muito maior que o ser humano. Então Deus está acima do tempo. Então, além de reger o tempo, além de dominar o tempo, ele conseguiu planejar a salvação de todos os indivíduos que iam nascer ao longo da história. Perfeito? Então, meu querido, a ideia da predestinação absoluta vai dizer que não adianta tu ficar correndo atrás da salvação. Como diria Martinho Lutero, né, com a sua salvação pela fé, pelo exercício da fé, ou como diria os católicos tomistas, que a salvação vem pela boa prática das obras. O João Calvino dizia, não existe isso, meu querido. Deus já disse se tu vai ser projetado para ser salvo ou se não vai ser salvo. Aí o cara chegou pro João Calvino e disse, pastor João Calvino, tem algum sinal na minha vida se eu fui salvo ou se eu não fui salvo? E ele vai dizer sim. Existem alguns sinais da salvação. E quais são os princípios da salvação? Começando então com a vocação. A ideia de que todos nós nascemos com um dom. Este dom seria a representação de Deus em nós. Seria próprio Deus dentro da gente. Ou seja, Deus nos deu um dom. Eu poderia pegar aqui o exemplo de um jogador de futebol muito bom, que ele tem uma linguagem corporal, né, um domínio corporal muito aperfeiçoado. Isso é um dom, né? Uma pessoa que tem o ouvido para música, né, para tocar instrumentos, a pessoa que tem uma habilidade social, por exemplo. Então, tudo isso são dons, né? Então, o primeiro sinal é o dom, né? O que eu tenho de especial? E a partir do momento que eu vou me tornando adulto, como é que eu vou aperfeiçoar esse dom? Eu preciso, então, tornar esse dom cada vez melhor. Eu preciso me concentrar na melhoria constante do meu dom, transformando esse dom, transformando essa vocação numa profissão. Né? Então, a profissão ela deve ser uma coisa muito importante, tanto que a gente vai falar de trabalho diligente, um trabalho bem focado, um trabalho, né, onde eu trago todas as minhas energias, todos os meus esforços para aperfeiçoar o meu trabalho, para aperfeiçoar o meu dom através do trabalho. Perfeito? Então, trabalho diligente, ascese, e o que é ascese? Né? É uma austeridade moral, né? Seria uma retidão social e moral, ou seja, não pode tomar cachaça, não pode ficar mexendo com a galera, né? Não pode ficar mexendo no sentido sexual, né? Não pode ficar mexendo, não pode expor o corpo com decotes, né? Ou com roupas curtas. É uma questão assim como é que eu vou dizer para vocês, da disciplina moral, né? Do controle das emoções. Então, é preciso ser um moralista, é preciso ser tudo certinho, tá? Além dessa, nós temos então a parcimônia, ou seja, a poupança. A austeridade, o que seria a austeridade? A austeridade seria a contenção de gastos. Então, além de trabalhar e aperfeiçoar cada vez mais o meu trabalho, é necessário que eu não gaste o lucro ou o resultado desse trabalho com nada. Né? O famoso mão de vaca, o famoso cara que não gasta com nada. Né? Por quê? Porque a ideia de que esta prosperidade financeira, ela é sinal de salvação. Então aqui nós temos algo muito importante. Enquanto a Igreja Católica condenava o lucro e as práticas comerciais, nós temos agora uma nova doutrina cristã que não só, né, permite a prática comercial, como diz que o resultado dessa prática comercial é sinal de salvação. E aí nós temos um setor da sociedade chamado burguesia que faz comércio. Esse setor chamado burguesia, que nasceu lá no final da Idade Média, ele está em fase de expansão aqui na Idade Moderna. A burguesia vai olhar para essa doutrina religiosa e vai dizer, caraca, mano, essa é a minha doutrina. Essa é a doutrina religiosa que justifica a minha atividade comercial, a minha atividade de acumular riquezas. Então nós vamos ter aqui, gente, uma doutrina religiosa que é extremamente adaptativa
a moral burguesa. Ela se adapta facilmente à realidade profissional da burguesia. Tanto que nós vamos ver que grande parte da burguesia europeia, principalmente nos países escandinavos, né, Holanda, Países Baixos e escandinavos, Inglaterra, França, ela se espalha rapidamente. Por quê? Porque a burguesia finalmente vai ter uma doutrina que não só apoia a sua prática comercial, né, a sua prática de acúmulo de capital, como defende isso como uma salvação, como um sinal de salvação. Perfeito? Então, vamos repetir. Vocação, dom, o trabalho diligente, a sese, ou seja, a questão moral, né, a questão do controle moral, a questão da contenção, né, moral, ou seja, não posso tomar atitudes imorais. Inclusive o Martinho Lutero, gente, desculpa, Martinho Lutero não, o João Calvino, ele ficava fiscalizando quem ia na missa no domingo e quem não ia. Quem não ia tomava, porrada em praça pública. Se as mulheres dançassem, por exemplo, mulheres não podiam dançar. Se elas dançassem, elas podiam ser presas. Então é extremamente moralista. Tanto que na Inglaterra nós vamos chamar essa vertente calvinista inglesa de puritanismo, perfeito? Por causa dessa questão moral, né, desse controle moral que o João Calvino exerce sobre a sociedade, perfeito? Então, vocação, trabalho diligente, a sese, né, o controle moral e a parcimônia, a poupança, seria a contenção de gastos e o acúmulo de capital. Se eu tenho uma conta bancária cheia de dinheiro, não posso gastar, porque aquele dinheiro não é meu, aquele dinheiro é de Deus, tá? Vamos lá então. No setor político, ou seja, nos princípios políticos, ele vai ser um grande crítico das monarquias absolutistas, fundamentando pela primeira vez na história, né, teologicamente, religiosamente, né, formas de combater o antigo regime, de combater a concentração de poderes nas mãos dos reis. E no princípio político, então, ele vai criar o consistório. O consistório era muito mais uma espécie de um tribunal, assim como era o tribunal da Inquisição na Idade Média. O tribunal da Inquisição na Idade Média controlava o comportamento, controlava o pensamento das pessoas. Esse consistório é como uma espécie de um tribunal, né, inquisitório, uma inquisição protestante aqui em Genebra, onde Martinho Lutero não, o João Calvino, é a segunda vez que eu me confundo. O João Calvino, mais 3 sacerdotes calvinistas, mais 12 burgueses, vão compor esse regime chamado consistório, que é um pouco governo, mas é muito mais um júri, é muito mais uma justiça, uma inquisição, para controlar justamente a sese que nós falamos anteriormente. Controlar a população no que ela está pensando, no que ela está se comportando. Mulheres estão dançando, vão ser presas. Teu decote está grande demais, vai para a cadeia, ou vai tomar, né, chicotada em praça pública. Então aqui nós temos o consistório, né, um governo ou então um tribunal de inquisição que controla a moralidade, o comportamento moral das pessoas, tá? Repetindo, João Calvino, 3 sacerdotes calvinistas e mais 12 burgueses. O personagem mais famoso que foi executado pelo consistório, pelo tribunal moralista de João Calvino, uma espécie de um ditador da moral, um ditador, né, do comportamento, foi um cientista humanista chamado Miguel de Servet. O Miguel de Servet que descobriu, por exemplo, como é que é o funcionamento da circulação pulmonar. Ele, ao discordar da teologia de João Calvino, ele foi levado à execução, ele foi executado. Tá? Lembrando vocês que o Miguel de Servet pode ser lembrado tanto no Renascimento comercial, quanto na Reforma Protestante, né, do João Calvino. Perfeito? Bom, se a igreja, né, tinha o apoio do clero religioso católico, se Martinho Lutero tinha o apoio dos nobres, né, a gente chamou lá no vídeo passado, a gente chamou de reformador da nobreza, aqui nós vamos ter o apoio da burguesia, justamente por causa, né, de que essa religião justifica as práticas comerciais terrenas da burguesia. Então, quem passa a apoiar sistematicamente, veementemente, esse sistema doutrinário religioso cristão, o calvinismo, é a burguesia. A burguesia, então, em ascensão, né, vai perceber que essa doutrina cabe como uma luva no seu setor social. Né? Essa doutrina cabe como uma luva à burguesia.
Por quê? Porque ela justifica e traz como sinal de salvação as questões comerciais, perfeito? Exaltando também as características individuais, né? Principalmente no trabalho burguês, né? Necessárias para as práticas comerciais. Perfeito? Vamos lá então? Assim como o Martinho Lutero, o João Calvino mantém 2 sacramentos dos 7 sacramentos, tá? Faz uma crítica ao celibato, então ele também era um nicolaísta, ele acreditava que os sacerdotes podiam ter famílias. Ele é um crítico ao culto de imagens, assim como Martinho Lutero. João Calvino não acreditava nos santos, na imagem de Maria. Calvinismo se expandiu muito rápido, e inclusive muito mais rápido que o próprio luteranismo, tá? Porque o luteranismo tinha o apoio da nobreza do Sacro Império Romano Germânico. Agora, o calvinismo tem o apoio da burguesia. E a burguesia não está apenas no Sacro Império Romano Germânico, a burguesia está na Inglaterra, a burguesia está na França, a burguesia está na Holanda. Então, essa burguesia que vai se adaptar à religião calvinista, que vai, então, acabar absorvendo e aceitando a religião calvinista, vão trazer a ideia de que essa religião calvinista se espalhou muito mais rápido que o calvinismo, por exemplo. Perfeito? Justamente por propagar, né, os valores burgueses. Holanda, países escandinavos como Dinamarca, Noruega, Escócia, Inglaterra e França, tá? E aqui nós temos 3 denominações que vocês têm que levar para o vestibular, gente, tá? Quando eu levo o calvinismo da Suíça para a Inglaterra, na Inglaterra ele passa a ser chamado de puritanismo. Então, a religião puritana inglesa tem como base o calvinismo. Se eu levar o calvinismo para a França, nós vamos ter então os huguenotes, que são aqueles que praticam o calvinismo dentro da França, os huguenotes. E na Escócia, nós temos os presbiterianos, que vêm de presbíteros, né? Os líderes mais velhos da religião. Então, na Escócia, o calvinismo, ele se dá, né? Ele se transforma em presbiteriano, né? Em presbiterianismo. Na França, o calvinismo, ele ganha a forma de huguenotes, né? E na Inglaterra, a nomenclatura do calvinismo é puritanos ou puritanismo. Agora nós vamos para um rei que está na lista dos reis mais cruéis da história humana. Afinal de contas, ele casou 6 vezes e algumas das mulheres ou das ex-mulheres deste rei inglês, o Henrique VIII, foram assassinadas em praça pública por serem ex-mulheres de Henrique VIII. Henrique VIII é o penúltimo rei da dinastia Tudor. A filha dele, com a Ana Bolena, a segunda esposa do Henrique VIII, nasceu então uma filha, a Isabel, ou Elizabeth I. Se nós olharmos para a Inglaterra hoje, nós vamos ver que a atual rainha da Inglaterra é a rainha Elizabeth II. A Elizabeth I, ou Isabel I, era filha desse cara que vocês estão vendo aí, o Henrique VIII, com a sua segunda esposa, a Ana Bolena. A rainha Elizabeth I, ela é famosa por ser considerada a rainha virgem. Ou seja, diz ela que morreu virgem, né? Não vamos entrar no detalhe da questão. Mas, por exemplo, o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, fundado em 1607, recebe o nome de Virgínia em homenagem a Elizabeth I, a rainha virgem, tá? E se ela morreu virgem, ela não deixou sucessores. Ou seja, a partir da Isabel I acaba a dinastia Tudor. E o pai dela é o penúltimo rei de Tudor. Inclusive, ele teve que mudar, né, as regras da realeza para que a filha assumisse como rainha da Inglaterra, né? Porque ele não teve nenhum filho homem. Perfeito? Vamos então. O Papa Clemente VII se recusou a anular o casamento de Henrique com a princesa Catarina de Aragão. Olhem só a história que eu vou contar para vocês, galera. O Henrique VIII, ele já tinha tido umas quantas filhas, mulheres, com a Catarina de Aragão, a sua esposa oficial pela Igreja Católica, né? Essa Catarina de Aragão, ela não era pouca coisa, viu, gente? Ela era simplesmente filha de Filipe II da Espanha, ou seja, Filipe II era rei da Espanha. E foi um dos maiores reis da Espanha de todos os tempos. Por que ele foi um grande rei espanhol, Filipe II? Porque ele tinha nas suas mãos, né, ele tinha na sua posse
grandes quantidades de ouro e prata que vinham das Américas nesse período. E ele vai usar, por exemplo, essa grande quantidade de ouro e prata que vem da Espanha para fazer o que nós chamamos, ou para constituir, né, para construir o que nós chamamos de a incrível armada. Uma esquadra de guerra espanhola que era tão temida por outras populações, por outras nações, que nós vamos chamá-la de a incrível armada. Perfeito? Bom, então percebam que Filipe II é um grande rei na Europa. É um rei muito rico, que tem uma grande esquadra. A sua filha é casada com o rei da Inglaterra, Henrique VIII. O que acontece é o seguinte, ela não deu nenhum filho para o Henrique VIII. Não deu, entre aspas, né, gente? A gente sabe hoje que na biologia quem define o sexo do filho é o pai e não a mãe. Só que o rei Henrique VIII, machista como era na época, vai dizer, tu é responsável por não me dar um filho homem, para mim poder então, né, levar a sucessão real, para poder, né, entregar a coroa para o meu filho, mantendo a família toda no poder. Vou me separar de ti. Mas para que ele pudesse se separar da Catarina de Aragão, ele precisava que isso fosse ratificado pelo Papa. Ou seja, o Papa precisava aceitar essa separação. E o Papa disse para Henrique VIII, não te dou a separação. O que Deus une, o homem não separa. E o Henrique VIII vai dizer, seu filho da fruta, não vai me dar a minha separação? Então, a partir de hoje, aqui na Inglaterra, não há mais igreja católica. Eu vou fazer uma nova religião, a religião anglicana, e eu vou ser o chefe dessa nova religião. Como eu vou ser o chefe da nova religião, eu vou me dar a minha separação. Inclusive, gente, ele começa a morar com a Ana Bolena, que é essa moça que ele está de olho, né, nas cortes inglesas, antes mesmo de criar a igreja anglicana. Né? Antes mesmo do aval do Papa, ele já começa a conviver com a Ana Bolena. Tá? Vamos ver então o que nós temos aqui. Por que o Papa não libera a separação? Né? Por que o Papa não dá ao Henrique VIII a separação de Catarina de Aragão? Por quê? Porque o pai dela era muito poderoso, Filipe II. A gente sabe, gente, isso é uma coisa para os vestibulares, prestem muita atenção. Os reinos ibéricos, ou seja, os reinos de Espanha e Portugal, são os reinos mais católicos da Europa desse período. Eles são exaustivamente católicos, eles são exageradamente católicos. Então, o Papa tem um rei super católico, que é o Filipe II, poderoso, que apoia a Igreja Católica. Se o Papa chega a conceder a separação para o Henrique VIII, ele cria uma treta, ele cria uma divergência com o Filipe II, que é o protetor da Igreja Católica, né, sendo um rei ibérico católico. E o Papa vai dizer, não vou te dar separação, porque eu não quero arranjar divergência com o meu protetor Filipe II da Espanha. E aí que o Henrique VIII resolve, então, né, acabar com o catolicismo na Inglaterra e impor uma nova religião, onde ele mesmo vai ser o chefe, certo? Olha aqui que eu coloquei para vocês, vamos dar uma olhada no meu material, gente. Deixa eu puxar aqui uma canetinha. Aqui então, Catarina de Aragão era filha de Filipe II da Espanha, um dos mais poderosos e com estreitas relações com a Cúria Romana. Motivo alegado por Henrique VIII para se separar, né, de Catarina de Aragão. Catarina de Aragão não me deu um filho homem, né? E aqui não me deu, entre aspas. A gente sabe então hoje que a biologia desmistificou isso. Em 1538, o Papa Paulo III, né, que vem depois do Clemente VII, ele acabou então excomungando o Henrique VIII, da mesma forma como Martinho Lutero também foi excomungado e foi expulso da Igreja Católica, o Henrique VIII, o rei, também foi expulso. O rei casou-se então 6 vezes ao longo da vida, tá? A primeira Catarina de Aragão, a segunda Ana Bolena, a última eu não tenho aqui na mente agora. Muitas brutalmente executadas na Torre de Londres, né, por serem ex-mulheres do rei. O próprio escritor renascentista Thomas Morus, que fez aquela obra chamada Utopia, baseada na República de Platão, onde ele tenta descrever uma sociedade perfeitamente utópica, foi executado pelo rei. Porque Thomas Morus discordava da separação do rei
né? Ou seja, o Thomas Moros concordava com a Igreja Católica e com o Papa de que eles não podiam se separar, e ele também foi executado na Torre de Londres. Vamos lá então. O grande líder da reforma anglicana é o rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, o penúltimo. Aqui nós temos a reforma dos reis. Então, se o Martinho Lutero fez a reforma dos nobres, por ser protegido pelos nobres, se o Calvino é o reformador da burguesia, por ter a aderência da burguesia à sua religião, aqui nós temos a reforma dos reis, ou melhor, a reforma do rei, que não está só fazendo uma reforma religiosa, ele também está demonstrando o seu poder absolutista de rei, né, de monarca. A grande obra é o Ato de Supremacia. O ato de supremacia, gente, é um documento em que o rei diz que ele é o chefe da Igreja Anglicana, ou seja, ele é chefe do Estado e ele é chefe da religião a qual ele mesmo criou. Ele mantém a hierarquia católica, ele mantém alguns costumes católicos, mas ele vai trazer algumas transformações, tá? Ele vai pegar uma pitadinha do Calvino, vai pegar uma pitadinha do Lutero e ele vai transformar a Igreja Anglicana numa igreja misturada, uma igreja com miscigenação religiosa de teorias religiosas, tá? Mas essa obra é muito importante, porque vai dizer que o poder do rei está acima do poder dos papas. O poder do rei está acima do poder dos sacerdotes da igreja, certo? Sendo ele próprio, né? Sendo ele próprio chefe do Estado, o rei, né? Poder político e chefe da religião, né? Uma espécie de César o Papa, tá? Chefe da igreja, chefe do Estado. Submissão da religião pelo poder político. Esse é o documento oficial, o Ato de Supremacia, tá? De 1537. Quem que vai apoiar, né, essa reforma do rei Henrique? Quem vai apoiar vai ser a nobreza inglesa, tá? A nobreza inglesa ela se divide em grande nobreza, seriam os antigos senhores feudais, mais conectados ao sistema feudal. Mas há também uma pequena nobreza, que a gente vai chamar de gentry. Essa pequena nobreza, pequenos e médios proprietários, eles utilizam a terra agora de forma mais capitalista. Enquanto a grande nobreza, a aristocracia rural, ela continua usando a terra de forma servil, de forma feudal, como se usava, né, ou como se utilizava a terra na Idade Média, tá? Agora vamos pensar o seguinte comigo, gente. Por que que a Igreja Católica, ou melhor, por que que a nobreza ficou contra a Igreja Católica? Por que que a nobreza gentry ficou ao lado do rei? Pelo mesmo motivo que a nobreza, lá do Sacro Império Romano Germânico, ficou ao lado de Martinho Lutero. Né? A Igreja Católica é detentora de 1/3 das terras europeias, ou seja, a Igreja Católica tem muitas terras, também na Inglaterra. Se eu diluir o poder da Igreja Católica, é possível que essas propriedades católicas passem a ser vendidas para a burguesia, para a nobreza, para a gentry. Perfeito? Então, aqui nós temos basicamente os mesmos interesses que a gente encontra lá na reforma luterana, né? O apoio da nobreza, aqui nós temos o apoio da pequena nobreza gentry, né? Que está de olho em comprar as propriedades da igreja, ou até mesmo ganhar as propriedades da igreja, se, obviamente, né, apoiarem a causa real. Certo, gente? Vamos então terminar aqui o último slide sobre a reforma protestante. Como eu disse para vocês, a Elizabeth I, a rainha virgin, né, a rainha virgem, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, ela acabou, então, após a morte do pai, ela acabou, gente, misturando elementos das 3 religiões, perfeito? Ela vai fazer um documento que nós chamamos a Lei dos 39 Artigos. Esta lei, esse documento, nasce em 1563 e incorporou, né, dos calvinistas, a ideia de acúmulo de riqueza, ou seja, a questão da parcimônia, né? A questão como é que eu disse para vocês antes? Agora me falhou a memória, gente. Eu falei para vocês antes, basicamente, sobre contenção de gastos, né? Então, esse caráter calvinista da contenção de gastos, ele é trazido para dentro da igreja anglicana. Os católicos, eles vão manter a hierarquia eclesiástica, ou seja, como é que é dividido internamente os sacerdotes, né? Quais são os graus de poder entre os sacerdotes, essa hierarquia se mantém, e dos anglicanos, eles vão manter a soberania real, ou seja, a separação entre rei e religião,
certo? Sendo o poder religioso abaixo, né, estando abaixo do poder real e o poder real estando acima do poder religioso, tá? Então, lei dos 39 artigos, a mistura de 3 elementos religiosos da época, tá? Quando ela morreu, quem acabou assumindo o seu lugar foi o primo dela, o rei da Escócia, o Jaime I da dinastia Stuart, certo? Esse Jaime II, ele vai ser coroado na Inglaterra como Jaime I, mas ele já era rei da Escócia como Jaime IV. É ele que vai iniciar o que nós chamamos de Revolução Puritana, de revolução feita por aqueles que apoiam, né, o calvinismo inglês, certo? Nós temos aqui, por exemplo, a primeira revolução burguesa da história, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, num contexto que nós chamamos de revoluções inglesas. Perfeito? Bom, são os Stuart, depois dos Tudor, né, após a morte de Elizabeth I, que vão fazer esse processo revolucionário na Inglaterra. Perfeito? E vão perder a revolução, diga-se de passagem. Gente, obrigado e grande abraço para vocês.